A chuva caía como um véu impiedoso sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o Chiado em um labirinto de sombras e reflexos. João Correia, com o coração ainda acelerado pela discussão com o ex-namorado que o abandonara com uma criança de 3 anos e contas para pagar, avistou o homem caído contra a parede de um prédio antigo, o terno encharcado colado ao corpo como uma segunda pele de derrota. Sem hesitar, ele se aproximou, ignorando o frio que penetrava seus ossos, e sussurrou: "Ei, acorda. Você não pode ficar aqui assim", sem saber que aquele estranho embriagado carregava o peso de um império e o veneno de preconceitos que mudariam suas vidas para sempre. João ergueu o homem com esforço, os braços fortes forjados por noites mal dormidas cuidando de Tomás, seu filho pequeno, tremendo não só pelo frio, mas pela urgência de um instinto protetor que ele mal compreendia. O desconhecido murmurou algo incoerente em português arrastado, cheirando a uísque caro e desespero, e João arrastou até o seu modesto apartamento no bairro Alto, subindo as escadas íngremes com o fardo nos ombros. Ao depor o homem no sofá gasto, João acendeu a luz fraca da sala, revelando um rosto esculpido pela ambição: Miguel Santos, CEO da Santos Corp, o magnata das telecomunicações que dominava as manchetes de economia, agora reduzido a um amontoado vulnerável, alheio ao Salvador que acabara de alterar o curso de seu destino. Enquanto a chuva martelava as janelas como um tambor de guerra, João preparou um chá quente na cozinha minúscula, o vapor subindo como fantasmas de memórias não vividas. Tomás dormia no quarto ao lado, inocente em seu berço improvisado, e João se perguntou se estava cometendo um erro ao trazer um estranho para casa, um homem que, pela gravata de seda e o relógio de ouro reluzente mesmo na penumbra, pertencia a um mundo de salas de reunião envidraçadas e jantares em hotéis 5 estrelas, não às noites solitárias de um pai solteiro lutando para pagar o aluguel. Miguel se mexeu, os olhos se abrindo devagar, cinzentos como o céu de inverno lisboeta, e por um instante, fixou-se em João com uma mistura de confusão e algo mais profundo, um reconhecimento primal que nenhum dos dois poderia nomear ainda. "Quem?" "Onde estou?", murmurou Miguel, a voz rouca como cascalho molhado, sentando-se com dificuldade e passando a mão pelo cabelo desgrenhado. João estendeu a caneca fumegante, forçando um sorriso cansado. "Em minha casa." "Você desmaiou na rua, sob a chuva." "Eu sou João." "E você é?" Miguel piscou, o nevoeiro do álcool se dissipando aos poucos, revelando o pânico de um homem acostumado a controlar tudo. "Miguel. Miguel Santos." "Meu Deus, o que eu fiz?" "Meu carro." "A reunião amanhã." Ele se levantou cambaleante, mas João o impediu com uma mão firme no ombro, sentindo a eletricidade sutil de um toque não intencional. "Calma. Você não vai a lugar nenhum essa noite. Amanhã a gente vê." A tensão pairava no ar como a umidade que grudava nas paredes, e João se afastou para checar Tomás, deixando Miguel sozinho com seus demónios. O CEO olhou ao redor, móveis remendados, fotos de um bebê sorridente na parede, um arco-íris discreto bordado em uma almofada, sinais de uma vida que ele, em sua bolha de privilégios heteronormativos, sempre julgara de longe, com um desdém velado alimentado pela educação conservadora de uma família de Porto que via o pecado como fraqueza. Mas ali, na vulnerabilidade da embriaguez, uma rachadura se formou em sua armadura, e ele se perguntou por que o homem que o salvara olhava para ele não com pena, mas com uma gentileza que doía mais que o orgulho ferido. Ao amanhecer, o sol tímido de Lisboa filtrava pelas cortinas finas, pintando a sala de tons dourados que contrastavam com a noite anterior. Miguel acordou com uma dor de cabeça lancinante, o corpo dolorido como se tivesse sido arrastado por um furacão, e encontrou João na cozinha, preparando mingau para Tomás, que agora brincava no chão com blocos de madeira coloridos. "Bom dia", disse João, sem virar-se completamente, a voz neutra mas carregada de fadiga. "Café na mesa. Seu terno está secando no varal." Miguel se aproximou devagar, observando o pai solteiro com uma curiosidade mórbida, como alguém tão comum podia ter a ousadia de invadir sua noite de colapso. "Obrigado. Eu devo algo a você." "Dinheiro, talvez." As palavras saíram frias, como um cheque em branco para silenciar a dívida emocional. João riu baixinho, um som amargo quicou na cozinha apertada. "Não sou mendigo, Sr. Santos. Guarde seu dinheiro para os advogados que vão te processar por perder uma reunião." Tomás ergueu os olhos, estendendo um bloco para Miguel, que recuou instintivamente, o desconforto crescendo ao ver a inocência de uma criança em um lar diferente. Mas algo no gesto do menino, puro, desprovido de julgamentos, o fez hesitar, e ele se abaixou, pegando o brinquedo com mãos trêmulas. "Oi, pequeno. Como se chama?" "Tomás", respondeu o garoto, rindo, e por um segundo, Miguel sentiu um aperto no peito, lembrando da própria infância rígida, sem espaço para risos espontâneos. Enquanto Miguel bebia o café forte, João contou brevemente sua história, o namorado que fugira para o Brasil deixando-o com Tomás e uma pilha de dívidas, o emprego como designer gráfico freelancer que mal pagava as contas,
a luta diária contra olhares enviesados no supermercado do bairro. Ser gay em Lisboa é como dançar no fio da navalha, confessou João, os olhos fixos na xícara. A cidade é linda, mas as pessoas ainda sussurram. Miguel ouviu em silêncio, o desconforto se transformando em uma culpa incomoda. Ele próprio, em reuniões de conselho, havia rido de piadas sobre famílias modernas, defendendo políticas da empresa que ignoravam direitos LGBTQ+, para não assustar investidores conservadores. Agora, cara a cara com a realidade, ele murmurou, eu não entendo isso. Mas você salvou minha vida ontem. Deixe-me retribuir. A oferta veio como um raio, um contrato freelance para a Santos Corp, redesign do site da empresa, com pagamento adiantado suficiente para quitar o aluguel de 3 meses. João hesitou, o orgulho guerreando com a necessidade, mas aceitou, selando um pacto frágil. Miguel partiu logo depois, o carro de luxo esperando na rua, mas não sem deixar seu cartão, caso precise. Ao fechar a porta, João sentiu um vazio estranho, como se parte de si tivesse saído com o estranho. Tomás puxou sua calça, o tio volta. E João, sorrindo forçado, respondeu, talvez, filhote. Talvez. Dias se passaram como névoa no Tejo, com João mergulhado no projeto, enviando rascunhos por e-mail que Miguel aprovava com respostas curtas e profissionais. Mas o CEO não conseguia esquecer, as noites em seu apartamento minimalista no Parque das Nações ecoavam com o silêncio de uma vida vazia, contrastando com a imagem de João equilibrando prazos e fraldas. Uma mensagem chegou numa quinta-feira chuvosa, reunião amanhã, 10 horas, na sede. Traga Tomás se quiser, temos creche. João piscou para a tela, surpreso com a gentileza inesperada, e aceitou, vestindo o filho com a melhor roupinha que tinham. A sede da Santos Corp erguia-se como um farol de vidro no skyline de Lisboa, e ao entrar, João sentiu o peso dos olhares, secretárias elegantes cochichando, executivos em ternos italianos avaliando-o como uma anomalia. Miguel o recebeu no 15º andar, o escritório panorâmico com vista para o castelo de São Jorge, e apresentou à equipe com um tom protetor que surpreendeu a todos. João é o melhor no que faz. E Tomás? Bem, ele é o chefe honorário hoje. O menino correu pela sala, encantando até o mais cético, e Miguel, observando de longe, sentiu uma pontada de inveja pela liberdade de João em ser autêntico. Durante a reunião, ideias fluíram. João propôs um redesign inclusivo, com elementos que celebrassem a diversidade portuguesa, azulejos inspirados em histórias de amor proibidas da era dos descobrimentos, cores que evocavam o arco-íris sem ser óbvias. Miguel defendeu cada sugestão com fervor, silenciando objeções de um diretor conservador que resmungou sobre não alienar o mercado tradicional. Ao fim, com Tomás dormindo no colo de João, Miguel sussurrou, você é corajoso. Eu admiro isso. O elogio pairou como uma promessa, e João, corando levemente, respondeu, coragem a sobreviver. Você me deu uma chance, agora usa para mudar algo maior. A amizade brotou devagar, como era nas paredes de Alfama, regada por cafés roubados entre prazos e passeios improvisados com Tomás pelo Jardim da Estrela. Miguel começou a abrir-se, o divórcio recente com uma esposa que nunca amara de verdade, pressionado pela família, a solidão no topo da pirâmide corporativa, onde vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Eu bebi aquela noite porque assinei um contrato que destrói comunidades ribatejanas por lucro, confessou ele uma tarde, sob os plátanos frondosos. João ouviu, tocando seu braço em solidariedade. Mudança começa com um passo. Como você salvando um estranho na chuva. Mas as sombras se aproximavam. Uma fofoca circulou na empresa, o CEO e o designer gay, o que Tomás faria se soubesse. Miguel, confrontado por um primo no conselho familiar durante um jantar em Sintra, explodiu em defesa, ele é talentoso, ponto final. Mas o veneno da dúvida o corroía, e ele cancelou um encontro planejado, deixando João com uma mensagem vaga, compromisso de última hora. Ferido, João confrontou por telefone, é isso. Medo do que pensam. Miguel, a voz embargada, admitiu, talvez. Minha família. Eles não entendem. A ligação terminou em silêncio, mas o gancho estava fincado, o primeiro conflito de uma tempestade maior. Semanas depois, o lançamento do site foi um sucesso, manchetes elogiando a visão inclusiva da Santos Corp, mas o preço veio rápido. Paparazzi capturaram fotos de Miguel e João rindo no terreiro do Paço com Tomás, e o escândalo estourou, CEO gay ou apenas amigo do filho. A família de Miguel, ancorada em tradições do Douro, exigiu uma reunião de emergência em sua mansão ancestral. Você está arruinando o nome Santos, trovejou o pai, um viúvo rígido que via a homossexualidade como doença importada. Miguel, pela primeira vez, rebateu, eu salvei minha alma naquela noite. João me mostrou o que é viver de verdade.
Enquanto isso, João enfrentava sua própria batalha. O ex-namorado reapareceu, exigindo custódia compartilhada por influência negativa sobre Tomás, citando as fotos como prova de instabilidade. Desesperado, João procurou Miguel, batendo à porta de seu apartamento à meia-noite, lágrimas misturando-se à garoa fina. Eu não posso perdê-lo. Você entende agora o que é preconceito. Miguel o puxou para dentro, abraçando-o pela primeira vez, um gesto casto, mas carregado de eletricidade emocional. Não vai acontecer. Eu cuido de você. Naquela noite, conversaram até o amanhecer, sendo laços de confiança que transcendiam o físico, com Miguel revelando um segredo. Ele sempre soubera de sua atração por homens, mas a negava por medo, até João o forçar a encarar o espelho. O clímax irrompeu como uma onda no Cabo da Roca. Durante o julgamento pela custódia, o ex de João testemunhou mentiras venenosas, pintando-o como promíscuo e inadequado. Miguel, convocado como testemunha, subiu ao banco com o coração na garganta, declarando: João não é só um pai exemplar, ele me salvou de mim mesmo. Sua coragem inspira todos ao redor. As palavras ecoaram no Tribunal de Lisboa, silenciando o juiz cético, e a vitória veio, mas a um custo. O pai de Miguel cortou laços, deserdando-o publicamente em um comunicado que abalou as ações da empresa. Ferido mas livre, Miguel renunciou ao cargo de CEO, vendendo ações para fundar uma ONG focada em direitos LGBTQ+ em Portugal, com João como parceiro criativo. A traição familiar os uniu mais, e em uma noite serena no mirador da Senhora do Monte, sob estrelas que pareciam aprovar, Miguel se ajoelhou, não em proposta formal, mas em vulnerabilidade: Eu te amo, João. Não como salvador, mas como igual. Deixe-me caminhar com você e Tomás. João, com lágrimas nos olhos, o ergueu, selando o momento com um beijo suave, cheio de promessas não ditas, o vento do Atlântico carregando embora os fantasmas do passado. Anos se passaram, e Lisboa testemunhou sua transformação. A ONG floresceu, mudando leis e corações, enquanto Tomás crescia em uma família tecida de resiliência e amor. Miguel, agora um ativista respeitado, olhava para João com gratidão eterna, o homem resgatado que, na verdade, salvara a todos. A brisa salgada do Tejo soprava suave pelas janelas abertas do novo escritório da Fundação Arco-Íris, o espaço que Miguel havia transformado de um armazém decadente no cais do Sodré em um hub de esperança, com paredes cobertas de murais coloridos pintados por artistas que de todo o país. João entrava ali todas as manhãs, Tomás agora com 6 anos correndo à frente, mochila nas costas, animado com as aulas de arte que a Fundação oferecia para crianças de famílias marginalizadas. Papá, olha o desenho que eu fiz do tio Miguel como super-herói, gritava o menino, e João sorria, o coração inchado de uma paz que outrora parecera impossível. Mas sob a superfície, as cicatrizes latejavam, o processo de adoção que Miguel iniciara para se tornar pai legal de Tomás avançava devagar, travado por burocracias que ainda cheiravam a preconceito. Miguel esperava na sala principal, rodeado de voluntários jovens, seus olhos cinzentos iluminando-se ao vê-los. Meu time chegou, disse ele, beijando a testa de Tomás antes de puxar João para um abraço discreto, mas cheio de afeto contido. Eles haviam aprendido a navegar o amor em público, equilibrando paixão com a prudência que a sociedade portuguesa ainda exigia. A campanha de hoje é crucial. Vamos pressionar o Parlamento pela lei de casamento igualitário. João assentiu, abrindo o laptop para revisar os designs, mas uma sombra cruzou seu rosto. Uma carta anônima chegara na véspera, com recortes de jornais antigos sobre o escândalo Santos, ameaçando expor segredos se não parassem a propaganda gay. Enquanto Tomás brincava com outros garotos no canto da sala, Miguel e João se sentaram à mesa de reuniões, o ar carregado de tensão não dita. É o meu pai, não é? Murmurou Miguel, amassando um papel. Ele jurou destruir tudo que eu construí. João tocou sua mão, os dedos entrelaçando-se em um gesto de âncora. Ele já perdeu. Você ganhou uma família de verdade. Mas as palavras soavam vazias quando, naquela tarde, um jornalista conservador invadiu a coletiva de imprensa, arremessando acusações. Santos, você abandonou sua herança por um capricho homossexual. E esse tal de Correia, ele usa você para subir na vida. A sala explodiu em flashes, e Miguel, pálido, segurou o microfone com mãos firmes. Eu uso minha voz para curar o que minha família quebrou. Amor não é capricho, é revolução. A repercussão foi um furacão. Ações da antiga empresa despencaram em solidariedade irônica, e aliados inesperados surgiram, como uma prima de Miguel em Coimbra que rompeu o silêncio familiar para doar generosamente. Mas o golpe pessoal veio à noite, quando Tomás, ao ver a TV ligada em um debate raivoso, perguntou inocente: por que as pessoas nos odeiam, papá? João congelou, o peito apertado, e Miguel, ajoelhando-se ao lado do menino, explicou com voz suave: não é ódio a nós, filhote. É medo do que não entendem. E a gente ensina com amor. Naquele momento, a vulnerabilidade de Miguel,
o ex-CEO que chorava em silêncio nos braços de João depois, revelou camadas mais profundas, forjadas na infância de expectativas sufocantes, onde afeto era condicionado a sucesso. João, por sua vez, lutava com fantasmas próprios. O ex-namorado, Ricardo, reaparecera como voluntário na fundação, alegando redenção, mas seus olhos famintos traíam intenções egoístas. Eu errei, João. Deixe-me ajudar com Tomás, suplicava ele em encontros casuais no café ao lado. João recusava, mas a dúvida minava sua confiança, e se Miguel, com seu mundo de privilégios remanescentes, um dia visse nele apenas o resgate passageiro. Uma noite, após um jantar tenso onde Ricardo insinuou opções melhores para Tomás, João confrontou Miguel no terraço do apartamento, o Skyline de Lisboa pescando como estrelas artificiais. Você me ama de verdade, ou é pena disfarçada? Miguel recuou como se atingido, os olhos marejados. Pena? Você me deu coragem para ser eu. Sem você, eu ainda seria o homem na chuva, afogando segredos em uísque. O conflito escalou quando Ricardo vazou áudios antigos de discussões entre ele e João, distorcidos para pintar Miguel como intruso manipulador. A mídia sensacionalista devorou a narrativa, e a fundação enfrentou boicotes de doadores corporativos nervosos. Miguel, exausto, propôs uma pausa, talvez devêssemos nos afastar, para proteger Tomás. João, ferido até o cerne, explodiu, afastar. Como se eu fosse o problema. Vá, então, de volta ao seu castelo de vidro. Ele saiu porta afora, caminhando sem rumo pelas ruas de Belém, a chuva fina lavando lágrimas que misturavam raiva e medo de perda. Tomás, sentindo a fratura, desenhou um cartão para Miguel, um coração partido colado com fita adesiva, e as palavras tortas: não vai embora, tio. Nós te salvamos também. Miguel, encontrando o desenho na mesa vazia, desabou, ligando para João às 3 da manhã. Eu errei de novo. Mas sem você, não há eu. A reconciliação veio devagar, em um piquenique no Monsanto, onde confessaram medos, Miguel, o pavor de repetir o abandono paterno, João, o terror de ser o outro em uma sociedade que ainda rotulava. Ali, sob o sol filtrado pelas folhas, eles juraram lealdade, plantando uma semente de perdão que floresceria em confiança renovada. Mas o destino, caprichoso como as marés do Oceano Atlântico, reservava uma reviravolta. Durante uma viagem a Porto para uma conferência, Miguel reencontrou seu pai em um café à beira do Douro, o velho envelhecido e frágil, os olhos nublados por anos de amargura. Eu vim pedir perdão, disse o patriarca, voz trêmula. Vi você na TV. Você construiu o que eu destruí. Miguel hesitou, o coração dividido entre raiva e compaixão, e ligou para João: o que eu faço? João, do outro lado da linha, sussurrou: perdoe. Não por ele, mas por você. Nós quebramos ciclos, amor. A reunião familiar, mediada por João via videochamada com Tomás presente, foi um catarse, lágrimas, acusações, mas no fim, um abraço hesitante que curou feridas antigas. O pai de Miguel doou terras vinícolas para a fundação, transformando vinhedos em centros de retiro para jovens LGBTQ+ em crise. A notícia se espalhou como vinho bom, atraindo apoio massivo, e a lei de casamento igualitário passou, com Miguel e João como testemunhas simbólicas no Parlamento. Na véspera do casamento, em uma cerimônia íntima no Mosteiro dos Jerónimos, Tomás carregava as alianças, seus olhos brilhando de orgulho. Vocês são meus heróis, disse ele, e João, trocando votos com Miguel sob o arco gótico, sentiu o ciclo completo, do resgate na chuva à união eterna. Você mudou minha vida, murmurou Miguel, beijando-o suavemente. E eu a sua, respondeu João, sabendo que o amor verdadeiro não salva apenas, ele transforma. O sino da igreja de São Vicente de Fora repicava ao longe, misturando-se ao burburinho das ruas de Alfama, onde João e Miguel caminhavam de mãos dadas pela primeira vez sem medo, o sol de verão banhando os becos em tons de âmbar e safira. Fazia 6 meses desde o casamento, e a lua de mel improvisada em uma casa de campo no Alentejo havia selado não só seu compromisso, mas uma nova fase de desafios. A fundação agora expandia para o Algarve, combatendo o turismo que ignorava comunidades que eram locais, e Tomás começava a escola, navegando as primeiras perguntas sobre por que tenho 2 papás. João respondia com honestidade gentil, mas internamente, uma inquietação crescia. Rumores de um antigo rival de Miguel na Santos Corp tramavam uma aquisição hostil da fundação, disfarçada de parceria filantrópica. Miguel notava as olheiras de João, as noites em que ele se virava na cama, assombrado por sonhos de perda. Fale comigo, pedia ele uma manhã, enquanto preparavam o pequeno almoço no apartamento ampliado no Príncipe Real, com vista para o Jardim Botânico. João hesitou, mexendo o café com força desnecessária. É bobo. Sonhei que você voltava aquela noite na chuva, mas dessa vez me deixava lá. Miguel largou a colher, puxando-o para si. Nunca.
Você é minha âncora. Mas as palavras não dissipavam a névoa. Naquela tarde, durante uma reunião virtual com doadores, um e-mail anónimo chegou, documentos falsos sugerindo desvio de fundos na fundação, assinados com o nome de João. O pânico se instalou como uma névoa densa. João confrontou o conselho, negando veementemente, mas os olhares duvidosos o cortavam como lâminas. Ele, o intruso, agora sob suspeita. Miguel, furioso, contratou investigadores privados, rastreando o e-mail até um ex-colega rancoroso, o mesmo diretor conservador que outrora o sabotara. É vingança, concluiu Miguel, abraçando João no escritório escuro. Eles querem nos quebrar porque nos tememos juntos. Mas o dano estava feito, um doador majoritário retirou-se, citando preocupações éticas, e Tomás, ao voltar da escola, ouviu sussurros de colegas: seu pai roubou dinheiro. A criança, sensível como uma folha ao vento, retraiu-se, recusando-se a falar durante o jantar. João, o coração partido, sentou-se no chão do quarto dele, oferecendo um livro de histórias sobre heróis diversos. Às vezes, filhote, as pessoas mentem porque têm medo de gente como nós, forte e diferente. Tomás ergueu os olhos, lágrimas escorrendo: mas você é bom, papá. Porque mentem. Miguel entrou então, juntando-se ao círculo, e juntos contaram a verdade, sendo uma narrativa de resiliência que reconfortou o menino, mas acendeu uma faísca de determinação em João. Era hora de contra-atacar. Eles lançaram uma campanha de transparência radical, abrindo as contas da Fundação em live no YouTube, com Miguel expondo as maquinações corporativas em um discurso viral que ecoou de Lisboa a Faro. Preconceito não é só pessoal, é sistémico, proclamou ele, a voz ecoando nas redes sociais, atraindo celebridades portuguesas como apoio. João, ao seu lado, apresentou os designs da nova iniciativa, um app para mapear espaços seguros LGBTQ+ em Portugal, com depoimentos reais de usuários. A resposta foi avassaladora: petições online, doações recordes, e o rival, exposto, renunciou em desgraça. Mas o verdadeiro teste veio de dentro. Durante uma viagem familiar a Évora, explorando os templos romanos, Miguel recebeu uma ligação do hospital em Porto: seu pai sofrera um derrame. O pânico o paralisou. João, dirigindo o carro alugado pelas planícies alentejanas, apertou sua mão: vá. Tomás e eu te esperamos. Miguel hesitou, o passado colidindo com o presente. E se ele me rejeitar de novo? João estacionou sob um sobreiro centenário, virando-se para ele com olhos firmes. Rejeição não define você. Seu amor por nós, sim. Com um beijo de despedida, Miguel partiu, deixando João com uma mistura de orgulho e solidão. No hospital, o quarto cheirava a antisséptico e arrependimento. O pai de Miguel, tubos no nariz, murmurou: eu vi o vídeo. Você mudou o mundo. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido, e Miguel, segurando sua mão pela primeira vez em anos, perdoou não com palavras, mas com presença. Eu aprendi com um homem que me salvou na chuva. Ele me ensinou que família é escolha. Dias depois, o velho assinou papéis transferindo a mansão familiar para a fundação, um gesto de redenção que curou mais que feridas físicas. De volta a Lisboa, a reunião foi emocional. Tomás abraçou o avô recém-convertido em uma videochamada, e João sussurrou para Miguel: veja. Ciclos se quebram. Mas a reviravolta veio sutil. Durante a reforma da mansão, trabalhadores descobriram cartas antigas do bisavô de Miguel, revelando um amor secreto por um marinheiro durante as grandes navegações, um segredo familiar de homossexualidade reprimida que explicava gerações de rigidez. Somos mais parecidos do que pensávamos, refletiu Miguel, lendo as páginas amareladas à luz de velas em uma noite de outono. Essa descoberta inspirou uma exposição na Fundação, Amores Esquecidos de Portugal, com artefatos que humanizavam a história que era do país. A abertura, no Museu Nacional de Arte Antiga, foi um triunfo, com o rei emérito enviando saudações, e Tomás, agora confiante, guiando tours infantis. João e Miguel, assistindo de longe, sentiram o peso do legado, de uma noite chuvosa ao movimento nacional. Contudo, o equilíbrio era frágil. Ricardo, o ex de João, ressurgiu como repórter freelance, publicando um artigo tendencioso que questionava a estabilidade do casamento deles. Um resgate romântico ou manipulação, titulava. João, lendo no metrô lotado, sentiu a raiva borbulhar, mas Miguel o acalmou: ignoramos. Nosso amor é a melhor resposta. Eles responderam com uma postagem conjunta nas redes: fotos de família em Sintra, Captain, amor vence mentiras. O backlash contra Ricardo foi imediato, e ele, isolado, pediu desculpas públicas, um arco de redenção que João aceitou com graça. À medida que o inverno se aproximava, com luzes de Natal pescando no Rocio, João e Miguel planejavam o futuro, a adoção de uma irmãzinha para Tomás, talvez de um orfanato em Moçambique,
e quando as raízes coloniais portuguesas com empatia. Nossa família cresce, disse João, aninhado no sofá, cabeça no ombro de Miguel. E o mundo, devagar, também. O CEO resgatado, agora visionário, beijou sua têmpora, graças a você, meu salvador eterno. O vento uivante do inverno atlântico chicoteava as falésias da costa da Caparica, onde João e Miguel corriam pela praia deserta, Tomás construindo castelos de areia mais adiante, sua risada cortando o ar salgado como uma âncora de alegria. Era o aniversário de 2 anos de casamento, e eles haviam escapado da agitação de Lisboa para um fim de semana simples, piquenique, fogueira, estrelas sobre o mar. Mas mesmo na paz, as correntes subterrâneas puxavam, a adoção em andamento exigia avaliações psicológicas, e um assistente social conservador questionava-se: 2 homens podiam oferecer equilíbrio emocional a uma criança? João, lendo o relatório preliminar à luz da fogueira, amassou o papel. Eles ainda nos veem como experimento. Miguel, remexendo as brasas com um graveto, ergueu os olhos, o fogo dançando em seu rosto. Então provamos o contrário. Como sempre. Ele puxou João para perto, o abraço aquecendo mais que as chamas, e sussurrou planos para a audiência final, depoimentos de amigos, de Tomás, até do pai de Miguel, agora um aliado improvável. Mas o conflito maior fermentava em Porto, onde a família estendida, tios e primos, boicotava o casamento retrospectivo, enviando cartas de preocupação, que Miguel lia em silêncio, o orgulho guerreando com a dor filial remanescente. De volta à cidade, a rotina os engoliu. João liderava workshops de design inclusivo na Fundação, ensinando jovens de bairros periféricos como a Alfama a criar narrativas visuais de identidade. Miguel negociava parcerias com o governo, navegando burocracias que ainda ecoavam o Código Penal salazarista, revogado há décadas mas vivo em atitudes. Tomás, agora em uma escola progressista no Lumiar, trazia para casa desenhos de família arco-íris, mas também perguntas afiadas: por que o vovô não vem no Natal? João respondia com histórias editadas, protegendo o menino da crueza, mas internamente, ansiava por cura completa. A reviravolta veio como um raio em céu claro, durante uma gala beneficente no Convento do Carmo. Um doador anónimo, revelado como o primo de Miguel, outrora cético, anunciou uma doação milionária, condicionada a uma reconciliação familiar pública. Mostrem que amor quer une, não divide, disse ele no palco, microfone em punho. Miguel, atonito, olhou para João nos bastidores, que assentiu: é hora. Eles convidaram a família para um jantar no antigo solar em Sintra, as paredes e quando com memórias de jantares rígidos. A noite foi um campo minado. O tio de Miguel, um banqueiro tradicional, resmungou sobre valores cristãos, mas Tomás, subindo na mesa com um brinde improvisado, pelo amor que salva, derreteu defesas. Histórias fluíram. O pai de Miguel, em cadeira de rodas, contou anedotas do bisavô marinheiro, ligando o passado ao presente. Lágrimas caíram, brindes se ergueram, e pela primeira vez, João sentiu-se não tolerado, mas abraçado, um beijo na bochecha do sogro selando o pacto. Mas o idílio durou pouco. No dia seguinte, um escândalo explodiu. Um ex-funcionário da Fundação, demitido por assédio, vazou e-mails privados de João, tirados de contexto para sugerir favoritismo em contratações. A mídia, faminta, rotulou de amante manipulador, e petições online pediam a dissolução do casamento. Miguel, em fúria, defendeu em uma entrevista coletiva no Terreiro do Paço, chuva fina caindo como ironia poética: João não é meu acessório, ele é meu parceiro, meu igual. Atacar-nos é atacar Portugal moderno. João, porém, mergulhou em dúvida, isolando-se no estúdio de design, telas piscando com rascunhos inacabados. E se eu for o elo fraco? Confessou uma amiga terapeuta durante uma sessão. Ela o desafiou: o que Tomás diria? Ele ligou para o filho, que, da casa de uma tia, respondeu: papá, você é forte como o castelo. Não deixa as nuvens te molharem. Inspirado, João contra-atacou com uma série de posts artísticos, ilustrações de casais históricos portugueses, capcionados com Amor Resiste. O viralizou, transformando calúnia em conversa nacional sobre mídia responsável. A crise culminou na audiência de adoção, no Tribunal de Família em Lisboa, onde o assistente social apresentou objeções finais baseadas nos escândalos recentes. Miguel testemunhou primeiro: voz firme, nossa família não é perfeita, mas é real. Eu era um homem vazio até João. Tomás, autorizado a falar, subiu ao banco com João no colo: eu quero uma mana. E eles são os melhores papás. O juiz, tocado, aprovou, e ao saírem, com papéis em mãos para a pequena Sofia de Moçambique, João e Miguel choraram no corredor, abraçados sob o olhar aprovador de funcionários. Sofia chegou em primavera, uma menininha de olhos curiosos e dreads cacheados, adotada após meses de visitas virtuais. Tomás a recebeu como protetor, ensinando-a as canções de fado que João cantava baixinho. A família cresceu, mas assim veio o ajuste: noites sem dormir,
brigas por divisão de tarefas, e Miguel questionando se sua velha alma corporativa o tornava menos instintivo como pai. Eu falho com ela, admitiu ele uma noite, embalando Sofia chorosa. João, exausto mas amoroso, respondeu, falhar é aprender. Veja Tomás, ele nos ensina todo dia. Uma viagem a Évora, para batizado simbólico na capela de São Brás, de Estouros, Sofia adoeceu com febre, e em meio ao pânico hospitalar, Miguel reviveu o derrame do pai, paralisado pelo medo. João o ancorou, respire. Estamos juntos. A recuperação rápida da bebê fortaleceu-os, e de volta, eles instituíram noites de vulnerabilidade, conversas honestas sob as estrelas do terraço, onde Miguel confessou ambições reprimidas de escrever um livro sobre sua jornada, e João admitiu o desejo de expor suas artes em galerias internacionais. O livro de Miguel, Da Chuva à Aurora, tornou-se best-seller, com prefácio de João ilustrado com desenhos pessoais. Lançamento em Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi mágico. Tomás leu um trecho infantilizado, Sofia gorgolejou no colo, e a família Santos Correia aplaudiu. Mas o sucesso atraiu inveja, um crítico conservador acusou de explorar trauma que era por lucro, e quando velhos preconceitos. Miguel, ferido, considerou desistir, mas João o empurrou, o usador como tinta. Eles responderam com uma turnê de palestras conjuntas, de Faro a Bragança, compartilhando histórias que inspiravam casais jovens a saírem do armário. Em Guimarães, um rapaz se aproximou pós-palestra, vocês me deram coragem para contar à família. Lágrimas e abraços selaram o impacto, provando que sua união não era só pessoal, era farol. À medida que o verão voltava, com festas no Tejo e piqueniques no Monsanto, João e Miguel refletiam, de um resgate impulsivo a uma tapeçaria de amor, família e ativismo. O que vem agora? Perguntou João, pés na areia de Cascais. Miguel sorriu, mais chuva, mais arco-íris. E com Sofia adormecida entre eles, Tomás correndo ondas, eles souberam, o amor, uma vez salvo, salva eternamente. As luzes do Festival de Sintra pescavam como vagalumes mágicos nas colinas, onde João e Miguel dançavam devagar ao som de um fado moderno, Sofia no carrinho dormindo ao ritmo suave da concertina, Tomás hipnotizado por malabaristas de fogo. Era o terceiro verão de sua família completa, e o evento anual da Fundação, agora um marco no calendário cultural português, celebrava avanços, a lei de adoção igualitária em vigor, impulsionada por suas campanhas. Mas sob a euforia, uma tempestade se formava. Miguel recebera uma oferta irrecusável de uma multinacional europeia para consultoria, com salário que dobraria o orçamento familiar, mas exigindo viagens constantes a Bruxelas. João, saboreando um pastéis de nata no gramado, sentiu o peso ao ouvir a proposta durante o intervalo. É tentador, mas... E nós? Miguel, olhos no horizonte de palácios iluminados, admitiu, é segurança. Para Sofia, para o futuro. A discussão ferveu baixa, longe dos ouvidos de Tomás, que perseguia borboletas noturnas, segurança ou presença. Você já fugiu uma vez da chuva, não fuja agora da vida. Miguel recuou, ferido pela verdade crua, e a noite terminou em silêncio tenso, o carro voltando a Lisboa sob estrelas indiferentes. Dias se arrastaram como névoa no Douro. Miguel aceitou a oferta provisoriamente, partindo para uma semana em Bélgica, deixando João com as crianças e uma pilha de designs para um novo projeto da Fundação, murais interativos em escolas sobre história que era. Sozinho, João floresceu criativamente, mas a ausência ecoava, chamadas noturnas curtas, Sofia choramingando por papá viaja, Tomás desenhando aviões solitários. Uma carta chegou de Porto, o pai de Miguel, agora frágil, pedia visitas regulares, temendo o fim. Diga a ele que volte para casa, escreveu o velho, e João, lendo à mesa da cozinha, sentiu a pressão de lealdades divididas. O conflito explodiu quando Miguel retornou, jet-lagged e eufórico com contatos europeus, propondo uma mudança parcial para Bruxelas. Seria temporário. Pensem nas oportunidades para as crianças. João, com Sofia no colo durante o jantar, rebateu, oportunidades ou abandono. Nós construímos isso aqui, raízes, não asas. Tomás, ouvindo da porta, irrompeu chorando, não vai embora, tio. Como o outro papá. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, Miguel caindo de joelhos, abraçando o menino, eu prometo, filhote. Eu fico. A crise os levou à terapia familiar, sessões no consultório aconchegante de Belém, onde uma conselheira lésbica os guiou através de medos profundos, Miguel, o pavor de falhar financeiramente como seu pai, João, o trauma de perdas passadas. Vocês são equipe, enfatizava ela, e devagar, reconstruíram. Miguel recusou a oferta, canalizando energia em uma filial da Fundação na Europa, gerenciada remotamente. Em retribuição, João incentivou visitas semanais a Porto, transformando o solar em retiros de cura familiar.
Mas o destino girava sua roda novamente. Durante uma escavação arqueológica patrocinada pela Fundação em Óbidos, voluntários descobriram artefatos medievais, joias e pergaminhos sugerindo uniões secretas entre cavaleiros, um tesouro histórico para a causa Kier. A notícia explodiu na imprensa, mas com ela veio controvérsia. Académicos conservadores acusaram manipulação ativista, exigindo que Miguel provasse a autenticidade em um debate televisionado na RTP. João, CEO roteirista do documentário resultante, preparou incansavelmente, mas na véspera, uma febre o derrubou, forçando a cama com Sofia ao lado, delirando com inseguranças. Miguel, sozinho no estúdio de ensaio, ensaiou falas com Tomás como plateia. Papá, fale do coração, como nas histórias. O menino, sábio além da idade, desenhou um escudo com arco-íris para proteger as palavras. No debate, ao vivo do Castelo de São Jorge, Miguel brilhou. Não manipulamos história, revelamos verdades enterradas pelo medo. Como meu amor por João, enterrado até uma chuva em Lisboa. A audiência aplaudiu, ratings dispararam, e os artefatos foram exibidos no Museu Nacional, com placa dedicatória, para amores que resistem ao tempo. A vitória trouxe calmaria, mas também introspeção. João, recuperado, propôs uma pausa criativa, uma viagem de mochila pelo interior português, revivendo rotas dos descobrimentos com as crianças, conectando passado colonial a narrativas inclusivas. Em Évora, acampando sob estrelas, Sofia deu seus primeiros passos na Terra Antiga, e Tomás contou lendas inventadas de príncipes que se amam. Miguel, ao redor da fogueira, leu trechos de seu segundo livro, inspirado na jornada, e João ilustrou páginas ao vivo, pinceladas ganhando vida no fogo dançante. De volta, uma surpresa aguardava. O governo nomeou Miguel embaixador cultural para direitos humanos na UE, uma honra que exigia equilíbrio delicado. João, orgulhoso mas cauteloso, disse: vá, mas volte sempre. As viagens começaram, mas com rituais, videochamadas diárias com histórias de ninar, cartões postais de Bruges e Berlim para as crianças. Tomás, adaptando-se, escreveu uma carta para a escola: meu papá viaja para ajudar gente como nós. O ápice emocional veio no Natal, no solar de Porto, com a família reunida pela primeira vez, o pai de Miguel em cadeira, mas sorridente, Sofia engatinhando sob a árvore, João e Miguel trocando votos renovados à meia-noite. Um presente inesperado, o tio conservador, tocado pela jornada, doou uma ala hospitalar para a saúde mental Kier. Lágrimas fluíram, e João sussurrou para Miguel: veja. Preconceito derrete no calor do tempo. Enquanto o ano virava, com focos sobre o Tejo, eles sonharam grande, expandir a fundação para a África lusófona, honrando raízes. De uma rua chuvosa a oceanos de mudança, refletiu Miguel, braços ao redor de João. E tudo por causa de você. O amor, testado por ventos, emergia mais forte, um farol para gerações. O sol poente tingia o céu de Lisboa em tons de laranja e púrpura, refletindo no Tejo como um quadro vivo, enquanto João e Miguel observavam da ponte 25 de Abril, mãos entrelaçadas no parapeito, Sofia dormindo no selim contra o peito de João, Tomás pulando ondas imaginárias na margem abaixo. Fazia uma década desde aquela noite chuvosa no Chiado, e o aniversário de casamento, agora uma tradição anual na ponte, simbolizando travessias, trazia reflexões profundas. A Fundação Arco-Íris era um império de impacto, com sedes em Luanda e Maputo, e Tomás, aos 13, debatia ativismo na escola, enquanto Sofia, de 8, sonhava em ser ilustradora como o papá João. Mas o passado, como ecos de fado melancólico, sussurrava avisos. Miguel recebera uma carta selada do Ministério Público, investigações sobre irregularidades em doações antigas da Fundação, orquestradas por resquícios de rivais corporativos derrotados. É caça às bruxas, murmurou ele, o envelope tremendo em sua mão. João, lendo ao lado, sentiu o estômago revirar, memórias de julgamentos passados, de dúvidas sobre sua paternidade, ressurgindo como fantasmas. Nós vencemos antes. Venceremos de novo. A investigação se arrastou como uma sombra, audiências no Palácio da Justiça de Lisboa onde advogados hostis dissecavam finanças, questionando motivações pessoais por trás de parcerias. Miguel testemunhava com calma forjada, mas à noite, no apartamento agora amplo no Estrela, ele andava de um lado para o outro, o sono fugidio. E se perderem tudo? As crianças. João o parava com abraços firmes, guiando-o à varanda para contar estrelas: eles não levam nosso amor. Isso é intocável. Tomás, ouvindo portas, juntava-se a eles, trazendo Sofia pela mão: papás, contem a história da chuva de novo. E assim, reviviam o conto, o resgate, o despertar, transformando medo em fábula de força. A reviravolta veio de uma fonte improvável. O pai de Miguel, agora em hospício com saúde declinante, convocou uma coletiva familiar via vídeo. Eu sei de sujeiras antigas na empresa Santos, confessou o velho, voz fraca mas resoluta. Use isso para limpá-los.
Documentos amarelados, escondidos em cofres, provavam subornos que invalidavam as acusações contra a Fundação. Miguel, voando a Porto apesar de uma nevasca, encontrou o pai nos braços finais. Filho, eu errei. Mas você. Você acertou. O adeus foi pacífico, um beijo na testa selando redenção, e Miguel retornou com as provas, derrubando os investigadores em uma audiência triunfal. A absolvição veio com aplausos da imprensa, e a Fundação emergiu mais forte, com uma ala memorial ao pai de Miguel, centro de reconciliação familiar. Mas a perda pesou. O funeral em Porto reuniu Portugal inteiro, com discursos de ativistas e políticos, e Miguel, no púlpito da catedral, falou de perdão que er. Meu pai aprendeu tarde, mas aprendeu. Que sirva de lição. João, ao seu lado com as crianças, segurava sua mão, ancorando a dor. Meses depois, a cura floresceu em projetos. Tomás liderou um clube escolar de direitos humanos, inspirado pelo avô. Sofia ilustrou um livro infantil sobre famílias diversas, lançado na Feira do Livro de Lisboa. João e Miguel, esvaziados mas plenos, planejaram uma sabática, mochilão pela Rota Vicentina, do Algarve ao Alentejo, com paradas em vilarejos para workshops comunitários. Na trilha, sob pinheiros e sobreiros, conversas fluíam, arrependimentos, sonhos, o milagre de 10 anos. Uma noite em Sagres, no Cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, uma tempestade irrompeu, e quando a noite fatídica. Chuva caía, trovões rugiam, e abrigados em uma cabana de pescadores, Miguel puxou João para si, lembra? Eu era o perdido. João sorriu, beijando na testa, e eu, o salvador. Mas agora, somos iguais. As crianças, enroladas em cobertores, riam da dança da água, e o grupo cantou fados adaptados, transformando tormenta em celebração. De volta a Lisboa, com pele bronzeada e corações leves, eles inauguraram uma estátua na Praça do Comércio, 2 homens sob chuva, mãos estendidas em resgate mútuo, placa, pelo amor que muda vidas. A multidão aplaudiu, arco-íris pós-chuva no céu, e Tomás, microfone em punho, proclamou, como meus papás ensinam, salvo o mundo. Anos se estenderam como vinhas no Douro, com netos imaginados em horizontes distantes, mas o cerne permaneceu, João e Miguel, grisalhos mas apaixonados, passeando pelo Chiado onde tudo começou. O que diria ao homem na chuva? Perguntou João uma tarde, sentados no mesmo banco. Miguel, olhos brilhantes, respondeu, obrigado por me encontrar. E eu te amo, para sempre. O sol se pôs, Lisboa os abraçando, prova viva de que do caos nasce redenção, do preconceito, ponte para o eterno.